No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Estamos aqui com mais um episódio do Não é o Fim do Mundo, em pleno momento de ansiedade de fim de ano. Eu sou a Nina Lemos e sim, esse programa é gravado e eu tô aqui com a minha companheira, Jo Halak, direto do Rio de Janeiro. E vocês estão ouvindo esse programa em pleno 2025, mas nós ainda estamos em 2024, em pleno momento de estamos louconas, né não, Nina? Totalmente, entregas, presentes, aquele caos normal, usual de todo ano, que é pior pra gente, porque a gente sofre de ansiedade. Eu, Nina, tenho síndrome do pânico e tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Você tem isso, Ju? Eu acho que eu nunca fui diagnosticada desse jeito, mas sou panicada, tenho isso aí, com certeza eu tenho isso aí. E Nina, você foi a primeira pessoa que virou e falou assim pra mim, isso é um momento clássico da minha vida, né? Calma, isso é um ataque de ansiedade, né? Naquele nosso, um dia icônico, pra usar uma palavrinha da moda, né? E pra mostrar que a gente é nerd, a gente tava indo ver um filme em 3D. Olha os programas que a gente faz. E foi um dia clássico, porque eu já tava tendo ataques de ansiedade, mas eu não sabia o que era isso, né? E eu tenho epilepsia, então pensa no BO. E aí a gente tava indo ver um filme 3D, quando começou o cinema 3D, eu adorei essa época do 3D, que não eram filmes, eram documentários, né? Assim, Fundo do Mar, Você na Estação Espacial, lembra? A gente é muito nerd de 13 anos, né? E a gente tava chegando no cinema, lá na Pompeia, né? E eu comecei a panicar, ter um ataque de pânico. Só que como eu não sabia o que era um ataque de pânico, que aquilo era um ataque de pânico, falei, Nina, socorro, eu vou ter uma convulsão, tô tendo um ataque epilético. E daí você, calma, você está tendo um ataque de pânico. Daí eu respirei, tomei um 0,25, né? Compramos a pipoca, a gente tava com o Vitor Ângelo, nosso amigo, e assistimos 2 filmes 3D, Fundo do Mar e não sei o que lá, rimos, e assim, esse momento foi praticamente, acho que eu lancei a moda da síndrome do pânico, né? Eu sou uma pioneira. Eu fui a primeira pessoa a ter síndrome do pânico diagnosticada no Brasil. Agora, com todas as ansiedades que a gente já tem, angústia, delírio de ruína, tudo isso junto, insônia, etc., a gente também tem mais uma neurose na prateleira, que é a ansiedade climática. Isso é um termo, não é exatamente assim, um tipo de doença. É uma subespecialidade da ansiedade, digamos assim, que já foi reconhecido pela Sociedade Americana de Psicologia e também pela OMS. Existe, Ju. Eu acho que as pessoas ainda não percebem o quanto todos esses acontecimentos que a gente está vivendo hoje em dia e a crise do clima também, de alguma forma, vão afetando a gente sem mesmo que a gente se dê conta que é isso, né? Porque é claro, quando a gente, como ansiosa, a gente sabe que quando você tem uma crise de pânico ou você está com ansiedade, não é exatamente uma coisa ou outra, né? Você vai ali dentro de você em camadinhas dos seus problemas e das suas loucuras, né? E a crise climática vira mais uma coisinha nessa panela, né? Que vai ali causando esse caos interno, né? Que é bullying num grande ataque de pânico. Nina, você acha que eu acho que quem de repente é mais jovem percebe isso de uma outra forma? Porque eu acho que tem essa coisa do futuro deles verem que realmente eles já nasceram nesse momento, já vendo que o fim está próximo, todo o... Jô, tem uma questão que a gente falou aqui nos nossos pilotos e que é muito... Parece uma loucura, mas é fato. A gente está, 50 a mais, a gente sabe que a gente não tem mais todo o tempo do mundo, não somos tão jovens, como diria a música. Então, eu tenho uma teoria de que o colapso climático vai chegar junto com a nossa morte. Olha como eu sou narcisista. Se eu morro, morre o mundo todo. Mas o pior é que isso você está baseado em dados, né, assim? Total. Assim, né, o colapso, a Terra, do jeito que ela tá, né, assim, o ser humano não vai estar bem daqui a 30 anos, né, vamos supor que a gente vai ter Deus quiser, uma vida longa e com saúde, que é o que a gente quer. Então, eu acho que... Rapidinho, não é um desejo, né, é um fato, né? Que a gente vai ter? Não é um desejo, eu quero que o mundo acabe quando eu acabe, é uma coisa que tá rolando, né? Uma conta muito louco isso, é uma conta matemática, gente, muito maluca, nossa geração, né, não somos nós
apenas. Geração X aí deu essa loucura do destino na gente. Agora, eu tava pensando hoje, uma pessoa de 20 anos, que daqui a 30 anos vai ter 50, daqui a 20 vai ter 40, é muito triste, dá muita dó. Eu tenho muita pena dos jovens, sinceramente. Eu tenho um dado aqui de que 77% dos jovens da América do Norte e América do Sul acham que o futuro vai ser assustador. E tem muito medo do futuro. Os jovens estão muito com medo. E eu acho que, além da coisa do colapso climático, ainda tem a outra camada, que é realmente essa época desse capitalismo até o talo, né? Dessa precarização bizarra, né? Eu acho que uma coisa vai impulsionando a outra, né? O colapso climático, daí o mundo vai ficando cada vez mais cruel, e desemprego, né? Falta de oportunidade para a juventude é foda. E toda a juventude conectada, e a gente também conectado online, né, o tempo todo, que a gente sabe que é uma coisa que não é nada saudável. Então é muito preocupante. E eu li uma coisa que isso me deixou muito impactada. Eu quase te liguei ontem de madrugada para te falar isso. Que os cientistas aqui da Europa, gringos, uma coisa que eles falam é que o calor aumenta o suicídio. Você sabia disso? Que loucura, não. Por quê? Sim, porque eu não sei exatamente, mas eu posso lembrar de como eu me sentia mal com o calor no Brasil, quando eu morava principalmente em São Paulo, né? Porque não bate vento, não tem um horizonte. O calor é considerado extremamente estressante. Então, algumas pessoas vão entrar em depressão pelo calor. O calor vai criar pânico nas pessoas. As pessoas vão ter pânico no calor. E acho que quando a gente vai vendo todas essas tragédias acontecendo, a gente também vai ficando neurótico, né? Um pouco, né? E assim, o que os psicólogos falam é que os mais atingidos são as pessoas que leem muito sobre tragédia climática. Ou seja, somos nós. E a gente ainda está fazendo um podcast sobre isso. Então, será que a gente está fazendo esse podcast vai deixar as pessoas mais ansiosas ainda? Cara, eu acho que sempre vai ser esse momento de como se comportar e como lidar com esse caldo de fim do mundismo, entendeu? Eu acho que não é a gente celebrar isso, é a gente ter uma visão realista do que está acontecendo e tentar se movimentar positivamente onde a gente acha que é possível, né? Eu não acho que eu acho que muitas vezes quando a gente fala disso, e é uma conversa que a gente tem pra caramba, e que agora que são conversas públicas, né? Agora que a gente tá fazendo um podcast, nunca é uma coisa desesperançosa, tipo, é o fim do mundo, então dane-se, né? Eu acho que a gente sempre fala, né? A gente viver esse momento com o máximo de dignidade que a espécie humana, né? Que tá causando tudo isso, pode ter, né? Mas como ter essa dignidade, você acha? Eu acho que a própria conversa nossa sobre justiça climática, a gente entender, por exemplo, que num país como o Brasil, como os impactos climáticos vão acontecer de diferentes maneiras dependendo de quem você é, racismo ambiental, a gente tentar se posicionar sobre isso, ao invés de cair no truque barato do capitalismo verde, eu acho que é um jeito da gente ir entendendo. Eu acho que uma coisa assim, nossa defesa com esse podcast, é que a gente está tratando esse tema com humor. Sim. Que, segundo o próprio Sigmund Freud, é uma ferramenta muito poderosa para lidar com tragédias e tal, a criatividade e o humor. E o que eu li aqui dos psicólogos todos, especialistas falando, que eu fiquei pesquisando isso ontem o dia todo, obcecada, é que o que eles recomendam, quem está com muita ansiedade climática a fazer, é justamente falar sobre, ter um grupo, falar sobre, e uma coisa que eu acho que você pode explicar muito bem, porque você pratica isso na sua vida, que é ativismo, que é ter um grupo e fazer alguma coisa, que fazer algo, tipo, mesmo você achando que não vai dar tempo para salvar tudo, Sim. não vai ficar tão legal como a gente queria, não vai dar, né? Não vamos derrubar o capitalismo, nem parar, né, a mudança climática, mas podemos fazer coisas. E você é uma ativista e tem essa teoria, né? Você fez uma camiseta que ficou famosa, até a nossa ex-presidenta Dilma usou, escrito firmeza na alegria. O que isso significa? Não, firmeza na alegria, né, que era um dos motes, assim, que eu tive durante esses anos tenebrosos do Brasil, é muito legal porque foi um dia eu estava num encontro que é uma roda que tem aqui, um grupo, um projeto que chama Selvagem, que era um projeto da Ana Dantes, que ela trazia, começou com ela fazendo vários grupos de debate com o Krenak e com
os povos runicuins lá do Acre, o escopo era mais ou menos esse. E aí eu tinha ido no encerramento, no Jardim Botânico, não tinha participado do seminário todo, do encontro todo, mas eu fui nesse último dia. E aí tinha uma liderança indígena, que eu acho que era runicuim, não vou me lembrar. Uma das coisas que ele falou era de permanecer na alegria. E aquilo me acendeu na hora uma coisa importante, porque se a gente pensar, né, o quanto os povos originários lutam desde que o Brasil, entre 70 milhões de aspas, foi descoberto, né, foi invadido, né? Total. Uma liderança chegar e falar isso, trazer isso da alegria, não é uma alegria tosca, tipo assim, nada está acontecendo, né? Não é isso, mas de alguma forma a gente puxar isso na gente. E eu acho que essa coisa da ação é uma coisa que me salvou pra caramba nesses anos que a gente viveu aqui, né, no Brasil, porque com a extrema-direita ganhando força e você vai ficando num estado de perplexidade, é muito difícil, né? Você vai, de alguma forma, se sente incapaz de transformar o que está acontecendo, né? Porque é avassalador, porque você está sendo opressivo, inimaginável, né? Às vezes você fala assim, gente, como o Brasil passou por essas tantas coisas nesses últimos anos, mas realmente para mim uma ferramenta foi a ação. E a ação, eu acho que tem uma coisa muito forte, que é claro que quando você está em qualquer luta, você está buscando um resultado, né? Você quer transformar de alguma maneira, mas eu acho que o próprio movimento, ele já é o resultado. Mas eu acho que tem uma coisa importante que é a gente compreender a coletividade disso, porque eu acho que nem vai dar para falar hoje nesse podcast disso, mas estaria na nossa lista de temas, né? Que a transformação é só no coletivo, né? Eu acho que o capitalismo, esse danadinho, né? Que sempre está tentando ali se manter como uma solução, sendo que na verdade ele é a antissolução, sempre vai vender que existe uma solução climática que é o seu lifestyle, né? Então, cara, isso cabe muito com uma coisa que eu estava lendo aqui, muito. Tem um cientista político e ativista climático alemão chamado Tatsu Miller, que tem um blog muito legal, chama Friedlich Sabotage, que é Sabotagem Pacífica. Ele lançou um livro contando como ele superou a depressão climática dele. Esse nome é maravilhoso, né? Sabotagem Pacífica. Pacífica, Friedlich Sabotage. Muito bom. Ele é um dos fundadores do Endgeland, que é um movimento importante aí de ocupação de carvão e tal, e ele soltou em um certo momento porque viu que não ia ser o suficiente, né, ao que estava acontecendo. E aí ele escreveu um texto que eu achei muito interessante, que ele fala que ele superou a depressão. Ele superou a depressão climática fazendo um luto. E que esse luto, como todo luto, tem estágios. Eu vou ler aqui resumidamente. Primeiro é a negação. E ele fala a primeira e muitas vezes a última reação. Isso é engraçado, porque você nega e você fica pra sempre negando. Que é a maioria das pessoas, né? Os negacionistas do clima, que falam, ai gente, já chovia antes, já caía tempestade, né? Sempre encheu Porto Alegre. Por que vocês estão falando tanto agora? No tempo da minha avó, ninguém falava disso. No tempo da ditadura que era bom, né? Depois disso tem a raiva, que são as pessoas que nos odeiam, que odeiam quem tá aqui falando do clima, que vai chutar o ativista climático, que acha que são todos uns, né, catastrofistas e tal. Depois da raiva, ele fala exatamente o que você tá falando, que é a barganha e a negociação. E ele fala que o discurso da economia verde, do capitalismo verde, é a fase da negociação, entendeu? Que você fala assim, vamos proteger o que dá, a gente tá fazendo a nossa parte, que é acreditar que os governos vão fazer alguma coisa, entendeu? Que um pouquinho que a COP ali faz já vai resolver que não vai. Então a negociação é vou fazer o meu, vou acreditar que a ONU vai fazer alguma coisa, entendeu? Aí você já se sente um pouquinho melhor, você faz essa barganha. Só que ela não se sustenta por muito tempo e aí vem a depressão. A depressão é quando você vê, ferrou, nos próximos 30 anos vai estar muito ruim mesmo. E depois disso ele fala que tem a aceitação, que é aceitar que de fato a catástrofe climática é inevitável, que não dá pra parar a catástrofe climática, mas que você tem que continuar lutando. Sim. Que na hora que você aceita, você tem até energia pra voltar a lutar. Lutar com solidariedade, pra proteger as populações que são mais vulneráveis, pensar como é que a gente vai fazer isso. E ele acha, inclusive, que o mundo só vai acordar pra isso quando todo mundo passar por esse luto. Que aí a gente pode olhar e falar, tá, ferrou, e agora? Então eu achei isso interessante. Mas esse pessoal, assim, ativistas climáticos sérios, pesquisadores, eles estão muito, muito malucos, assim, com todo respeito, muito deprimidos. Então eu acho que nós, pessoas normais, estamos ansiosas. E quem realmente estuda e é ativista disso todo dia, tá com depressão. Agora, aqui em Berlim, né, que é esse lugar muito louco e às vezes muito depressivo, eu descobri uma coisa, gente, que você vai ter que vir aqui pra gente ir junto. Tem o Café do Colapso Climático. Meu Deus! É um café mesmo? Não, é um grupo de apoio, um terapeuta que também é ativista climático, que pessoas que estão lidando com a depressão climática, porque já aceitaram, não acreditam mais que vai ter jeito de evitar o colapso, se
reúnem para trocas, tipo um grupo de autoajuda. Sim. De testemunhas de Jeová do Apocalipse. E até os coladinhos, lembra? A última geração que eu falei aqui outro dia, deprimiram, menina. Meu Deus, aliás, quem não sabe o que é coladinhos, que é essa nossa gíria, vê o podcast número 2, Coladinhos do Clima e Flop da COP, que a gente conta tudo lá, né? Os coladinhos deprimiram? Deprimiram, gente. Eu vi um vídeo deles ontem, de uma das líderes lá, falando que eles vão parar, porque esse ano eles fizeram muita coisa, nada, não deu em nada. Eles estão extremamente decepcionados, também com a política, né? Com a ascensão da extrema-direita. Vários ativistas estão presos. Então eles vão abandonar o nome Última Geração, porque eles acham que não faz mais sentido. Estão parando para reflexão, mas que eles vão voltar, que eles estão em choque, mas pretendem se recuperar do choque e voltar a lutar, porque eles não vão ficar em choque em casa, o que eles falaram. É muito louco. Acho que a frase que eu mais falo nesse podcast é muito louco. E eu tava te contando essa semana do meu momento gaivota, né? Essa semana eu tinha tido um dia super tenso, porque eu tinha uma apresentação de trabalho que eu tinha me preparado, e aí eu fiz a apresentação e emendei no melhor programa do mundo, ir ao dentista. Então, quando eu saí do dentista, falei, cara, eu preciso dar uma desopilada, baixar a bola, meu dia, consegui atravessar o meu dia, e tô aqui. O dia tava meio nubladão, mas eu falei, vou pegar só, né, vou na praia dar uma sentada ali só pra dar uma respirada, e que bom que deu tudo certo no dia. E aí eu fui lá, botei minha canguinha, tava um dia nublado, mais mexido, tava lá, nesse momento da natureza, quando eu vi uma gaivota. Eu adoro bicho, né, adoro filmar bicho, adoro aves marinhas, e ela, quando eu olhei, ela tava segurando uma coisa no bico, e aí quando eu olhei, era tipo, eu acho que era um saquinho de farofa, sabe quando você pede um galeto e vem, né? Tô rindo, é de nervoso, mas eu tô rindo. De nervoso. Será que não era outro tipo de farinha? Não, então, não era porque era uma coisinha. Ainda bem. E eu acho, olhando assim, parecia quando você pede um galeto e daí vem a farofinha num saquinho, tipo de sacolézinho, que bota a farofinha, a farinha, que eu super, né, eu como amante de farinha, eu super entendo a gaivota, só que ainda era assim, era era esse plastiquinho de sacolé com a farinha, só que só era um pouco, e daí tinha um nó, né, pra ficar o pacotinho, e ainda uma grande parte de plástico, grande assim, né, depois do nó. E ela tava com aquilo na boca, eu falei, meu Deus, a gaivota vai engolir o plástico, um negócio. E daí eu falava, será que eu me aproximo da gaivota? Será que se eu espantar a gaivota, ela vai largar e eu pego o saquinho de farinha, de farofa, pra ela não morrer? E ela, claro que era pra ela, né, ela tava ali segurando porque era um alimento pra ela, não ia. E eu fiquei tentando, uma hora eu falei, não, cara. Você tentou como? Não, eu tentava me aproximar pra ver se, entendeu? Eu levava um sustinho, deixava cair, e eu pensando, se ela cair, eu pegarei o saco de farofa, pois ela, entendeu? Só que daí, uma hora eu desisti, fiquei ali vendo, sem saber o que fazer, e daí eu vi ela comer o saco de farofa na minha frente, E ela comeu plástico? Comeu, com esse mega parte de plástico, e saiu voando. E daí você fala assim, mano, entendeu? Eu vi ela voando assim, e daí você fala, gente, essa gaivota vai morrer, ela não vai morrer. E daí eu fui ler, que daí, né, tudo isso hoje em dia vai virando uma informação maluca. E daí eu fui ler sobre aves marinhas e a coisa do plástico, né, que é horrível. A gente já viu imagens horrorosas, né, de bichos que comeram plástico. E ainda tem, além do próprio horror com as aves que ficam aí no oceano comendo plástico, ainda tem uma outra coisa mais assustadora, né, tão assustadora quanto, que é muitas aves, hoje em dia, elas saem comendo plástico e depois elas vão para outros lugares, né, por exemplo, aqui no Rio, né, ela come o plástico ali na Praia do Leblon e vai para Cagarras, né, voam para outros lugares, e aí as gaivotas do mundo voam para outros lugares, as aves marinhas, e eles regurgitam microplásticos. Então, tipo assim, elas também são vetores de levar microplásticos para lugares que não estariam poluídos, entendeu? Então, assim, você fica meio em choque, né? Assim. E assim, eu nem vou lá gravar, que é em alemão, mas entendeu? Se eu for fazer uma reportagem no café alguém, por favor, monta uma banda chamada Café Climático. Não é climático, é Café do Colapso Climático, né? Se eu fosse no café, ia ser muito depressivo. Mas
enquanto a gente está falando, a gente já está em 2025 e você já vai estar no Rio. E a Dani... Sofrendo esse calor depressivo. Não, mas eu tenho uma boa notícia que é... Um que a gente vai pra praia Essa e é outro ótima. que a Dani quer muito te levar num café em Botafogo, o Café dos Gatos. Ah, eu já fui num Café dos Gatos aqui. Então, parece que tem um em Botafogo. Ela falou, então vamos no Café ela tá dos super Gatos. querendo esse programa, ela já te bucou pra isso. Não, tô super bucada. A gente vai no Café do Colapso e no Café dos Gatos. Pode criar um Café dos Gatos, Do Café Colapso. Colapso com gatos. Sim, sim, Para os gatos serem terapêuticos. sim. E esse podcast, ele é feito com os nossos gatos, né? Porque enquanto a gente grava, a gente fala, o gato tem que entrar, o gato tem que sair, o gato tá querendo sair, pausa que o gato vai entrar. E isso é entremeado com o fim está próximo, o fim está próximo. Meu Deus, que loucura, uma coisa meio narcisa, né? Então, gente, é isso e nos vemos na próxima semana. Até o próximo, não é o fim do mundo. Espalhem a palavra do fim do munders. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um poderoso. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.